A Bombril teve o seu fundador e é ele que tocava os negócios. Porém, eles tiveram um grande problema de sucessão. Esse é um ponto da história onde tem algumas dúvidas, e sempre se tem quando se trata de empresas familiares, porque o conhecimento ele é passado por quem vive, e em geral é quem saiu vencedor, né? Conta a história. Então, ficaram 3 filhos, tá? Que eram os 3 sucessores, né? Que eram o Marcos, que era o irmão mais novo, no caso. Ele não participava do dia a dia do negócio, ou seja, ele não estava lá na Bombril, não trabalhava lá. Só tirava os dividendos. Só alguma coisa ali. Aí tinha o Ronaldo, que é um importante personagem, vocês vão escutar a partir de agora bastante, que era o irmão do meio, tá? E o Fernando, o mais velho, né? Que esses dois, de fato, tocavam a empresa, né? Ambos tocavam a empresa. Só que existia um grande problema entre os dois. Um tinha uma visão diferente da outra. O Ronaldo, ele sonhava em dar continuidade no negócio do pai. Porém, o Fernando queria vender, tá? E aqui é a raiz de todo o problema da Bombril, que hoje, em 2025, ainda está sofrendo por causa dessa intriga aí, dessa briga desses irmãos. O que aconteceu? Em 1990, o Fernando vendeu as ações dele para o empresário italiano Sergio Granhotti, que era um executivo do Grupo Ferruzzi. Na verdade, ele vendeu para o Grupo Ferruzzi, mas a gente coloca dessa forma porque o Sergio Granhotti será um importante personagem também dessa história. E ele convenceu o irmão mais novo dele, que era o Marcos, também a vender suas ações. Ou seja, 66%, 2/3 da empresa foram vendidas para esse grupo italiano, o Grupo Ferruzzi, né? E o Ronaldo acabou permanecendo dentro da empresa, agora minoritário, com apenas 1/3, 33% da empresa, né? Porém, como ele era minoritário, ele não tinha poder de decisão nesse negócio e começou a ter grandes problemas junto ao italiano, até que ele decidiu vender lá em 1995 a sua parte para o italiano. Só que, quem era esse italiano? Esse é um ponto também bastante importante que a gente vai poder desenvolver agora, porque aqui vai a primeira lição, talvez, que a gente possa ter. Eles venderam para um cara, vamos dizer, obscuro, né? A gente poderia colocar um cara que vinha aí de não uma linhagem, mas naquela época existiam vários empresários italianos que tinham um certo perfil de aquisições e também de formatos de negócio. E o personagem em questão aqui, o Sergio Granhotti, era um cara bastante polêmico, né? A gente poderia colocar assim. Controverso, polêmico, um cara enrolado, né? No mínimo. E aí, ele tinha essa ambição de criar um grupo, né? O Sérgio, ele começou como contador, né, do grupo italiano Cimento Segni, né? Aí ele até chegou a trabalhar, em 85, chegou a trabalhar aqui no Brasil, numa empresa de cimento, não me lembro o nome agora, mas era uma empresa grande. Mas ali nos anos 80 foi que ele era o braço direito do Raul Gardini, né? Que era o principal, era o dono do grupo Ferruzzi, né? Ele era da família Ferruzzi e o braço direito dele era o Sergio Granhotti. Então foi o Sergio Granhotti, enquanto alto executivo do grupo Ferruzzi, que arquitetou as primeiras aquisições no Brasil, né? Que foi em 87, foi a aquisição da Sica, que era dona dos extratos de tomate Elefante, era uma baita empresa. Clássica, né? Clássica. Até hoje tem um Elefante, né? Sim, tem mais um. Sim, ainda existe. Mas, assim, enfim, era uma empresa gigantesca que em 87 entrou em concordata e os italianos do grupo Ferruzzi compraram, né, pagaram 155 milhões de dólares. E aí, pouco tempo depois, através do intermédio do Mário Garneiro, na época do Brasil Invest, que é um personagem também muito famoso aqui no Brasil, né? Recentemente, agora, ele veio à tona devido à sociedade com o Ike Batista, mas ao longo dos anos 80 ele também teve várias polêmicas e tal.
Mas é um cara com muitas conexões internacionais. Ele era diretor do Grupo Monteiro Aranha, enfim. E aí foi ele, e era muito amigo do Cragnotti, né? Então ele fez a ponte e apresentou o Fernando, né, para o Cragnotti, e o Fernando convenceu o Marcos, então, a vender para o Cragnotti. Então, no início... Os dois irmãos acabaram, através disso, vendendo a sua parte. Exato. Da Bombril. Ali estamos falando de 89, 90. 90, E aí, então, o Grupo Ferrugem, então, assume o controle, né? Então, a ideia deles era crescer ainda mais o Grupo Ferrugem, que, embora não seja tão falado, o Grupo Ferrugem, na época, era o segundo maior grupo privado da Itália. Era gigantesco, né? Então, atuava em vários setores: banco, seguro, químico, alimentação, e faturava coisa de 30 bi. Mas ali, início dos anos 90, né? O Cragnotti, ele sai ali em 90 do Grupo Ferrugem para criar a Cragnotti & Partners, né? Que a ideia dele, ele criou em Londres até. A ideia dele era criar um merchant bank, que, ao contrário de um fundo de private equity, ele ia investir o dinheiro próprio dele, dos acionistas, em empresas em dificuldade, para fazer o turnaround delas e revender com lucro. Né? Pacota então, e vende. Exatamente. Pega uma empresa com problema, quase quebrando, corta custo, faz tudo que tem para fazer e vende no futuro. Perfeito. Inclusive, eles fizeram isso muito bem com a Sika, né? Que, aí, só um parênteses, né? O Cragnotti & Partners acabou comprando essas participações da Sika e da Bombril do Grupo Ferrugem. Que é o Grupo Ferrugem, ali entre 90 e 92, já estava muito endividado. E aí, em 92, que estourou a bomba com a Operação Mãos Limpas, né? Que era o equivalente à nossa Lava Jato aqui, que diversos banqueiros, políticos, empresários foram presos, e um desses empresários era o Raul Gardini. Dono do Grupo Ferrugem. Dono do Grupo Ferrugem, né? Que, inclusive, quando foi oficialmente, né? Quando foi denunciado, ele não aguentou a pressão e acabou tirando a própria vida. Né? Então, e ali o grupo desandou também, né? Ele foi, né? Ali então, foi a derrocada do grupo, mas o Cragnotti já estava fora, tocando o Cragnotti & Partners e fazendo a estratégia dele, comprar empresas de dificuldade. Perfeito. E no início, e a ambição dele era gigante, né? Ele, que nem falou, quero fazer um merchant bank, daqui a pouco viu, não, na verdade eu quero criar um conglomerado industrial. E começou a fazer aquisição. Mudou um pouco, né? Virou também um industrial, né, na verdade. Mas é bom pontuar que ele não era um industrial, né? Ele era um financista. Perfeito. Inclusive, isso é importante para a história, né? Porque né, o deal dele era comprar e vender, alavancado, tomar dívida. Então, até que deu certo, né? Como você disse, né, Greco? Lá em 1987, a Sika foi comprada por 155 milhões de dólares pelo Grupo Ferrugem, né? E aí, já sobre a gestão do Cragnotti, foi vendido por 280 milhões de dólares para a Unilever, em 1992. Ou seja, em 5 anos, quase dobrou. Né? Então, foi uma baita operação, né? Nesse momento, o cara ainda estava bem, né? Não, ali capitalizado. Esse início os primeiros 5 anos da década de 90, ele estava com muita força. Porque também, aí em linha com outros empresários italianos, né, em 92 ele compra a Lazio. Né? A Lazio, o time de futebol. Time de futebol, né? Então, a família Agnelli tinha Juventus, o Calixto Tanzi da Parmalat tinha o Parma. Então e aí o Cragnotti vai lá e compra a Lazio, que na época estava em dificuldade financeira. Então era uma forma também de mostrar poder, né? Tipo, pô, sou dono de um time, depois o Berlusconi com o Milan e tal, né? Então, e os empresários italianos tinham essa linha assim extravagante, né? De estar sempre nos holofotes e ter um conglomerado e estar muito próximo de políticos também, ter boas relações com banqueiros. Sempre na mídia. A ascensão dele foi muito, muito forte, assim, né? Então, assim, até nos primeiros anos ali que ele controla a Bombril cresce, aumenta o faturamento,
né? Ele Tinha a Orniex também, né? comprou a Orniex também, que era do sabão ODD. Então ele estava criando uma holding, tipo uma Berkshire de produtos de limpeza e tal. Inicialmente alimentos, mas daí ele vendeu a Sika. Queria criar algo desse setor de limpeza, que ele viu o Brasil como um mercado gigante, né? Não estava errado, né? Exato. Até hoje é o quarto maior mercado de produtos de limpeza do mundo. E aí ele dá andamento até certo ponto. Aí em 94 ele faz uma aquisição importante também, só que na Itália, que é a Sírio, que patrocinava o São Paulo Aquela... nos anos 90, que era de conservas, uma empresa de alimentos, né? E aí ele comprou por 350 milhões de dólares. Ela era uma empresa muito antiga. Ela era uma divisão de uma estatal italiana gigantesca, muito antiga, que estava em problemas financeiros, né? Então era o alvo dele, né? Comprou, então ele estava dando esse... Seguia crescendo. Seguia crescendo. Comprou a Sírio, crescendo a Bombril, comprou a Orniex. Até então, tudo bem. Tudo bem, tudo certo. A Lazio... Voando com, anos 90 da Lazio, que tava... Só três jogadores. Três jogadores. Hernan Crespo, Veron e o... Tinha mais um famoso... Nedved. Que era da Juventus depois, né? E inclusive eu li numa matéria acho que de 96 ou 97, antes do Ronaldo Fenômeno ter ido para Inter, ele estava muito próximo de fechar com a Lazio. Isso é uma matéria, assim, Ronaldo muito perto de fechar o contrato com a Lazio. Ronaldo Fenômeno que nos segue. Muito obrigado, Ronaldo. Grande Ronaldo. Tamo junto. Fenômeno. E aí o cara... 2 gols no imagina final se a Lazio leva o Ronaldo. Porque ele ia pra Inter, né? E foi, né? Então aí se tu for ver, né... Uma briga de ego também, talvez, ali, né? Porque se tu for ver, o Parma do Calixto Tanzi, que era um rival, mas eles eram amigos. Fizeram negócios juntos. O Parma também, nessa época, era muito forte, né? Sim. Foi o auge do Parma. Sim. Foi nos anos 90, quando a Parmalat, quando o Calixto Tanzi da Parmalat era o dono, o patrocinador, né? Tinha o Adriano e mais vários jogadores. Júnior. E aí rolava, então, essa disputa de ego do Tanzi com o Parma, o Cranhotti com a Lazio, e a Parmalat no Palmeiras, e a Sírio no São Paulo, né? Se for ver os dois... Sim. Né? Sim. E a gente tá falando de dois conglomerados italianos. E faz sentido comercialmente também, porque o futebol é um esporte de massa e tem tudo a ver com produto de limpeza, né? Com alimentação. Tal. Né? Fecha bem. E nessa época aí, tipo, tava tudo dando certo, porque a Bombril tava crescendo mais do que nunca e já dominava 90% do mercado. Tinha 90% do market share, né? Do mercado, tá louco. Não existia. Era um monopólio. Sim. Inclusive, até tava falando com o Augusto, que eu li uma matéria no O Globo de 93, que o título era 3M lança espuma para acabar com a Bombril no Brasil. O nome era Esponjaço. 3M. 3M. Para tentar ganhar mercado aqui e não conseguiu. E não conseguiu. Cara, os caras tinham uma fortaleza muito grande, né? E isso foi construído através da marca deles, né, cara? Não se pensava. E como... Fiquem até o final desse episódio, que vai valer a pena para entender como realmente uma marca forte segura empresas, né? E fica até o fim para saber sobre o Sorin também, né? Não. Se lembrem do Sorin, é importante. Grande Sorin. Bom, mas aí, como você estava falando, né, Greco, estava tudo certo ali. Só que em 1994, ele realmente comprou essa empresa, né, que era a Sírio. E talvez esse foi o maior erro dele, né, pelo que a gente pôde pesquisar. Sim. Não sei se você concorda. Sim, concordo. O começo da derrocata foi ali. A derrocata foi com a Sírio, né? Mas o problema começa em 97, né? As coisas estranhas começam a acontecer em 97, que ele faz uma transação muito estranha, muito obscura, que foi a compra a Bombril comprou o controle da Sírio lá fora. Tá? Que o argumento dele era que ele queria tornar a Bombril uma empresa global, né? Uma multinacional. Ok, até aí... Ok, né? A operação foi de 380 milhões de dólares e como que ele financiou isso? Com um aumento de capital na Bombril aqui do Brasil. E quem participou desse aumento de capital foi o Previ,
né, o fundo de pensão Previ, o BNDES Par, que é a divisão de participações do BNDES, e a Dínamo. Tá. Quem é do mercado conhece muito bem a Dínamo, né? Para quem não é do mercado, tem como só falar um pouquinho? Uma das, ou se não, a gestora de ações mais bem-sucedida do Brasil, um histórico surreal, né? Sim. E é uma das, vamos dizer, uma das assets mais bem conceituadas do país. Perfeito. Né? Uma das mais antigas também, né? Mas do outro lado, o Previ e o BNDES Par. O que daí a gente consegue entender. Sim, né? Fica meio estranho esses dois acionistas aí, né? Mas a Dínamo... Até hoje, estranho. Se alguém souber de algo de bastidores, comenta aí. Porque por favor. Nunca consegui entender esse deal. De qualquer forma, foi feito o deal. De qualquer forma, foi feito o aumento de capital, ou seja... 380 palitos. 380 palitos. Na época o câmbio era fixo ainda, né? Então era pau a pau. 380 milhões de dólares. Que foi, então, para o caixa à vista, para Círio lá fora. Tá. Aí você desembolsa à vista. Ou seja, ele usou a Bombril para comprar uma empresa dele mesmo. Lembrando que ele já detinha o controle da Círio. Exato. Tá, então aí já é uma coisa meio estranha. Sim. Aí em 98... ele mandou um pix para ele mesmo. Exato. Não Bom português. Aí em 98... o que pega todo mundo de surpresa foi que ele fez uma operação parecida. Um ano depois. Um ano e meio. Né? Dezembro de 98, ele pega esse recurso que entrou no caixa da Círio e passa para uma outra subsidiária dele, localizada num paraíso fiscal. Faz uma outra operação de compra e venda, só que dessa vez, ao invés do pagamento ser à vista, ele é feito em 4 parcelas. Ele vendeu a Círio Holding, tá, pessoal, para a Bombril Círio International, que tinha sede em Luxemburgo. Tá? E aí a diferença, então, foi que uma foi à vista, a outra foi em 4 parcelas. Perfeito. Só que a Círio já estava enfrentando problemas financeiros e que só se agravariam nos anos seguintes, e essas 4 parcelas a Bombril nunca mais viu. Motivo esse que fez com que os minoritários, Dínamo, Previ e BNDES Par, entrassem na justiça, né? Sim, cadê? Foram na CVM e tudo, porque, tipo assim, o cara basicamente ele limpou o caixa da Bombril Brasil, passou lá para ele, nunca mais pagou de volta. Sim. Né? E aí, numa tentativa de fortalecer o caixa da Círio lá, né? Que já estava enfrentando problemas. Lembrando que ele comprou ela com dificuldades financeiras. Sim. E detalhe, né? Era de uma estatal, então devia ter muito esqueleto lá dentro. Né? E aí, então, em 98 começa a briga, em 99 a CVM já entra com um processo contra ele, porque também foi descoberto um valor de 1,3 bilhão de reais de remessas da Parmalat Brasil para a Círio lá fora. Entendeu? E aí suspeitaram de fraude, de faturas... Né? Movimentações bem... Ele estava tentando cobrir um rombo que ele tinha na outra empresa. Aí que tu falou antes. Cara, eu acho que assim, o que aconteceu? A Círio estava com muito problema, a Bombril estava saudável, e ele começou a pegar dinheiro da Bombril e fazer umas operações malucas lá, de compra de controle e não sei o quê, e para tentar reerguer a Círio. Mas o problema era tão grande, e aí logo depois ele emite uma porrada de títulos para a Círio, que o problema financeiro era tão aprofundado que a estoura em 2002 um calote. Né? Ele, vamos dizer assim, ele emitiu debêntures, títulos da Círio, e ele deu um calote em mais de 30 mil pequenos investidores italianos num valor de mais de $1 bi. Nossa. Ele não pagou a dívida, né? Então, e isso tudo, todos esses problemas na Círio acabaram refletindo aqui na Bombril, né? E aí tem a questão também do problema, né? Aí só voltando um pouco agora para o Ronaldo, né? O problema foi que ele ficou um tempo de acionista, daí viu que, ele não ia ter voz, ele era minoritário, viu que os Cranhotti eram um cachorro louco, vendeu. Só que no que ele vendeu,
Ele vendeu por 200 milhões de dólares e ele recebeu 80. Fez. Daí, dos 120 que faltaram, o Cranhotti ficou de pagar a prazo para ele e tal, e ele falou, ó, ficou de garantia as ações, caso o Cranhotti não pagasse, ele tomava de volta as ações. Né? Desses 120 que faltava, o Cranhotti pagou só 5 milhões de dólares. Ele deu um calote enorme no Ronaldo, que perdeu o controle da empresa. Sim, o irmão que não queria vender, acabou ficando mais tempo dentro, virou sócio dele, minoritário, perdeu, enfim, o controle da empresa, vendeu a parte dele e não foi pago na sua totalidade. Ele ainda, tudo bem, recebeu seus 80 milhões de dólares. Que não tá ruim, né? Tá ruim e tal. Mas ainda assim, né? Ainda faltava 120, desses 120 o cara recebe só 5 e achava que não, agora é só o cara não pagou, eu só retomo minhas ações. Não retomou as ações, então ficou sem o dinheiro, sem a empresa.